noite a todos. Boa noite. Quer lá? Por gentileza. Por favor, George. Meus amigos, mais uma alegria voltar a esta casa, compartilhar com vocês mais um tema. Espero que tenhamos uma noite tão agradável quanto foi a manhã de ontem, não é? Então nós vamos conversar esta noite a respeito de homeopatia e espiritismo. A homeopatia foi descoberta por Samuel Hahnemann. Hahnemann não inventou a homeopatia, Hahnemann a descobriu. Porque a homeopatia é lei da natureza. E Hahnemann, com seu método todo especial, teve acesso à percepção de uma lei profunda da natureza, que é a propriedade medicamentosa de substâncias simples diluídas. Então Hahnemann foi um médico, um químico, um farmacêutico, um poliglota alemão, que era um completo inconformado com a medicina da sua época. Porque ele percebia que aquela medicina mais matava do que curava. As pessoas, quando estavam fracas e com enfermidades que não se podia controlar, eram submetidas a sangrias e rapidamente desencarnavam. Hahnemann mesmo vivenciou isso com um amigo muito próximo e ficou muito frustrado que, ao invés de ajudá-lo, aquela terapêutica proposta na época matava. Porque o que vigorava na época era uma ideia de que a enfermidade era um desequilíbrio entre os humores do corpo. E então, com a sangria se pretendia uma drenagem de um dos humores que estivessem em excesso para permitir que os humores se equilibrassem. Ainda se conhecia muito pouco de anatomia, ainda quase nada de fisiologia e do funcionamento do organismo, que foram desenvolvimentos que vieram logo depois. Então Hahnemann estava sempre em busca de novas ideias, de novos métodos, de novas propostas. E um dia, traduzindo um livro chamado Matéria Médica de Cullen, Hahnemann percebeu algo muito interessante. Ele percebeu que a descrição dos efeitos naturais da quinina era o mesmo da doença que ela tratava. Ele percebeu que aquela medicação ou aquela substância, quando em estado bruto, estado natural, e administrada a um indivíduo, ela produzia os mesmos sintomas que ela tratava. Ele achou aquilo curioso. E como um químico, ele começou a fazer uma experimentação através da diluição. Ele pegava substâncias simples, diluía através de um método próprio e diluía e experimentava. Experimentava em quem? Em indivíduos que não tinham nada, indivíduos que estavam completamente sadios. Esses indivíduos eram submetidos à tomada da medicação e anotavam os sintomas que tinham. Anotavam os sintomas físicos, os sintomas emocionais, os sintomas mentais e todas as sensações corporais que tinham. Este método ficou conhecido como autopatogenesia, o fato de indivíduos sadios experimentarem as substâncias homeopáticas diluídas e anotarem os seus efeitos ou as suas propriedades terapêuticas. Então, a primeira coisa que se revelou dessa experimentação é que substâncias que não tinham propriedades terapêuticas no estado natural, ou que eram venenos no estado natural, ou que eram substâncias utilizadas para outros fins, quando diluídas, apresentavam profundas potencialidades de produção de sintomas. Significa que elas, em indivíduos sadios, produziam sintomas. E se elas produziam sintomas, mais tarde, Hahnemann iria descobrir que elas curavam os mesmos sintomas que elas eram capazes de produzir. Então nós temos hoje, dentro da medicina homeopática, inúmeros medicamentos, centenas de medicamentos. Um deles, por exemplo, muito útil, é o natrum muriaticum. Natrum muriaticum é o sal do mar. Sal, que no estado inerte é um conservante ou um tempero. E essas são suas propriedades. Nós utilizamos ou para temperar ou para conservar, não é assim? Ou para derreter neve, né? Também serve. Exato. Então,
Hahnemann descobriu que diluído, esse sal tinha muitíssimas propriedades terapêuticas. E ele apresentava a capacidade de produzir sintomas emocionais, mentais e físicos muito profundos. É hoje considerado uma das drogas dentro da homeopatia mais potentes e mais eficazes quando bem utilizada e bem prescrita. Então, substâncias simples como essa, ou outras como o veneno, o arsênico, por exemplo, esse diluído se torna também uma medicação homeopática fenomenal, o arsênico album, ou outros, o veneno de cobra, laquesis, também diluído, é um medicamento maravilhoso. Então, vocês vejam a coragem de Hahnemann, de pegar elementos que no estado natural seriam tóxicos e potencialmente mortais, diluir, e claro, na diluição, aquela quantidade de matéria, ela vai se perder. Quanto mais diluição, menos matéria, até que a partir da 12ª diluição não tem mais nenhuma matéria naquela medicina homeopática. Ou seja, da 12ª diluição para cima, nós só temos a memória energética daquela substância, ou a propriedade energética daquela substância. O que torna a compreensão e aceitação da medicina homeopática muito difícil para a cabeça do científico alopata, porque o cientista alopata está acostumado a levar a substância para o laboratório, pesar, medir, quantificar, analisar os seus efeitos, definir a ação pela quantidade, e nós estamos acostumados a conhecer a propriedade de uma medicação pelo seguinte princípio: quanto mais quantidade, maior a ação. Não é assim? Porque na alopatia nós damos uma substância que vai neutralizar o efeito daquilo que ela trata. Então nós utilizamos na alopatia o princípio do contrário. Nós damos uma medicação que combate. Na homeopatia já é o exato oposto. Utiliza uma medicação que não tem matéria, que só tem a memória energética, que tem a capacidade de produzir o mesmo sintoma. Então você imagina a cabeça do cientista alopata. O cientista quer levar, quer medir, quer quantificar, e a medicina homeopática é uma medicina que trabalha em outros níveis. Então, enquanto a alopatia dá uma medicação que combate o vômito, a homeopatia dá uma medicação que produz vômito. E é exatamente o oposto do pensamento. Por quê? Porque a homeopatia atua no nível da energia vital. E no nível da energia vital, ela trata o organismo como um todo, estimulando este organismo no mesmo sentido do adoecimento. Então esta foi a segunda descoberta de Hahnemann, muito fundamental. Não só aqueles medicamentos diluídos tinham a propriedade de produzir sintomas, mas quando administrado aos indivíduos que tinham a mesma imagem daquele medicamento, ele era capaz de promover um movimento de cura. O que é a imagem do medicamento? É o que Hahnemann chama de totalidade sintomática. É o conjunto dos sinais físicos, emocionais, mentais, do temperamento, da característica, e isso, gente, no nível mais detalhado possível. Porque a homeopatia e consequentemente a natureza é tão rica em disponibilizar potencialidades medicamentosas que ela nos mostra que existe não só uma variedade de produção de sintomas, como já existe na natureza medicação para tudo isso. É muito bonito de ver. Então, para a medicina homeopática, nós olhamos a totalidade sintomática o mais detalhadamente possível. Pois quantos remédios homeopáticos tratam enxaqueca? Inúmeros. E muito bem, inclusive. Aliás, é um dos melhores tratamentos para enxaqueca que eu já vi. Quantos remédios homeopáticos tratam enxaqueca? Inúmeros. Mas, qual que é o que a pessoa com enxaqueca precisa? É aquele que é compatível com ela, com seu sintoma. Eu tenho uma enxaqueca que começa na região occipital, irradia para a região frontal e se localiza em cima do olho direito. É uma medicação. Eu tenho uma enxaqueca que começa na região occipital, irradia para o lado esquerdo e se localiza em cima do olho esquerdo. É outra medicação. Diferente. Eu tenho uma enxaqueca que é frontal pulsátil, que está ligada a emoções. É outra medicação. Qual que é a medicação que cada pessoa precisa?
precisa ser individualizado. Então eu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, acho sempre muito engraçado quando eu vou nas lojas de produtos naturais. Primeiro eu fico feliz de ver um tanto de medicamento homeopático disponível e depois eu começo a rir das indicações terapêuticas. Porque é um reducionismo tão infinito aquilo ali, que a pessoa que se guia por aquilo ali vai se frustrar e vai achar que a homeopatia não funciona. Porque num campo infinito de possibilidades, eles pegam um sintoma, 2 sintomas marcantes daquele medicamento e coloca lá como se aquela medicina homeopática tratasse aqueles sintomas. O que é isso? Isso é a visão alopática. Isso não é a visão homeopática. Isso é o tratamento alopático. Significa, se você está com dor na junta, esse aqui é um remédio para dor na junta. Aí você vai lá e pega o remédio homeopático para dor na junta. Mas o remédio homeopático trata a dor na junta? Sim ou não? Sim, supostamente sim. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na palestra. Estou até com medo de responder. Trata a dor na junta ou não trata? Acho que trata. Não trata. Depende de como seja a dor. Ok, Não depende de como trata dor na seja junta. administrado. Remédio homeopático não trata dor na junta, remédio homeopático não trata o estômago, remédio homeopático não trata o pulmão, remédio homeopático não trata a cabeça. Remédio homeopático trata a pessoa com dor na junta, trata a pessoa com problema no estômago, trata a pessoa com problema no pulmão. Remédio homeopático trata a pessoa, não trata a doença. Ah, Andrei, mas eu posso utilizar um remédio homeopático só para o sintoma, só para o órgão? Pode, mas aí você não está fazendo homeopatia. Você está só utilizando remédio homeopático para funções alopáticas. É diferente. Então aquelas indicações que estão lá na farmácia, você vai lá, se guia por elas, pega um remédio daqueles e toma. Sem individualização nenhuma, sem que aquele remédio seja compatível com você, com todo. Você está fazendo alopatia ou homeopatia? Alopatia. Você está usando remédio homeopático para combater aquele sintoma. Não é isso que é homeopatia. Homeopatia é um processo de reequilíbrio geral do organismo a partir da ação na energia vital. Por isso, gravem isso bem. A homeopatia clássica, conforme Hahnemann a ensinou, trata enfermos, não trata enfermidades. Trata o indivíduo e não a doença. Porque leva em consideração o organismo como um todo. Então, eu uso uma imagem simples para dar essa ideia. Ao invés da gente ir lá e ficar cortando árvore por árvore, a homeopatia trata o terreno onde todas as raízes estão fixadas. E como aquele terreno se modifica, tudo que está nele, fixado e absorvendo o que é dele, se modifica por consequência. Então, por consequência, melhora a dor nas juntas? Melhor. Melhora. Por consequência, melhora o estômago? Melhora. Por consequência, melhora o pulmão? Melhora. Por quê? Porque algo no organismo se moveu a partir do movimento que a medicação homeopática fez. Por isso ela precisa ser individualizada. Por isso só se faz homeopatia quando se tem uma consulta homeopática. A coisa mais comum que tem é eu passar nos locais por onde estou e as pessoas me chegarem num canto e falar assim: vem cá, deixa eu te falar aqui rapidinho, ver se você tem algum remédio homeopático para me indicar. Aí eu ouço atentamente, a pessoa acaba, fala: e aí? Eu falo: tem. Qual? Ah, qual? Eu vou te dar o telefone aqui, você marca uma consulta. E aí, numa consulta, nós temos condição de falar qual é. Você só me perguntou se eu tenho. Se eu acho que a homeopatia tem capacidade para esse tipo de coisa. Porque você querer que em 2 minutos você saiba qual é o remédio de uma pessoa, isso não é homeopatia, é alopatia. Alopatia, sim. Aí nós podemos responder rapidamente. Né? Tem um bom remédio para tosse na homeopatia, Andrei? Tem, ótimo. E a gente fala rapidamente um nome, mas isso é tratamento alopático. Então por que tem muita gente que se frustra com a homeopatia? Porque usa homeopatia com cabeça alopática. Na verdade eu diria para vocês que é a grande maioria das pessoas que usam homeopatia. A gente tem um problema, nós temos que fazer um processo de educação, por exemplo, dentro dos consultórios, porque a grande maioria de nós já vem com cabeça alopática. Nós vivemos a lógica da supressão. O tempo todo nós estamos querendo anestesia, querendo fugir dos sintomas e não querendo reequilíbrio interior. Porque o reequilíbrio interior é trabalhoso. O reequilíbrio interior requer consciência, requer movimento, requer terapêuticas mais profundas. Anestesia não. Anestesia
Eu tomo um remédio para acabar com a dor e acabou com a dor. E o que ela significa? Não importa. Como então atua a medicina homeopática? Ela precisa ser individualizada e para isso o médico homeopata precisa conversar com a pessoa longamente para conhecer esta pessoa em detalhes, e detalhes é detalhes mesmo. Como que é a sua enxaqueca? Ela é frontal, ela é pulsátil, ela é precedida de uns pontinhos que brilham e ela dá náusea e vômito. Até aí está tudo comum, não tá? Mas aí vem os detalhes. Ela começa de manhã e piora ao meio-dia. Ela acontece principalmente às 17 horas da tarde, fim da tarde. Ela é uma enxaqueca que me acorda durante a noite. Ela é uma enxaqueca que sempre que eu estou submetido ao frio, ela acontece intensamente. Se eu fico submetido ao calor, ela alivia. Então tudo isso são detalhes que têm imagens dentro da medicação homeopática. Tem medicação que piora com frio, tem medicação que piora com calor, tem medicação que agrava de manhã, tem medicação que agrava de noite, tem medicação que acorda durante a madrugada. Então vocês vejam que a imagem, formar a imagem de um medicamento para poder utilizar é uma imagem complexa, demanda tempo. Tanto que eu tive um professor, que é um espírita muito destacado, inclusive, que eu gosto muito, que é o Gilson Freire, e ele escreveu um texto muito bonito. Ele disse assim: não se sinta invadido com a consulta homeopática. E é muito interessante esse texto, porque quando as pessoas vão no médico homeopata, parece que elas estão no consultório psicológico. Tamanhos são os dados e os detalhamentos, às vezes, daquilo que a pessoa vive, ou do que ela sente, que são necessários para bem classificar algo. E muitas pessoas se sentem incomodadas, como se elas estivessem para além de uma consulta médica. É que dentro de uma consulta homeopática, se vai sim para além dos limites médicos tradicionais, porque não é só o físico que está em avaliação. Ali está em avaliação o ser completo. Não é um corpo que está sendo tratado, é um indivíduo que está sendo tratado. Como então que essa medicação homeopática vai agir? Nós temos todos uma energia vital. A energia vital para nós espíritas não é novidade nenhuma, né? Nós a entendemos muito bem. É o que compõe o duplo etérico, é o que vitaliza a matéria. Ela está dentro do campo teórico da medicina há séculos e séculos. Os gregos já falavam disso. Hipócrates, né, falava disso, da base da energia vital. E ele dizia que não haveria desequilíbrio de uma parte sem que o todo estivesse desequilibrado na energia vital. Depois veio o desenvolvimento da medicina mecanicista, biologicista, e se perdeu o conceito da energia vital, que foi resgatado pela homeopatia. Então a homeopatia concebe a energia vital como uma energia base primordial que está por detrás do funcionamento de todo o organismo. Acontece que muitas coisas nos afetam no dia a dia e levam esta energia a perder força e capacidade de reação sozinha. Ela naturalmente se reequilibra no dia a dia. Nós somos afetados ou afetamos ela e ela se desequilibra e ela com força natural faz um movimento de reequilíbrio. Nós chamamos esses movimentos de reequilíbrio de atualização de saúde. Naturalmente, no dia a dia, nós estamos atualizando a nossa saúde. Em linguagem moderna, nós temos o sistema imunológico, nós temos todo esse movimento que a medicina reconhece da defesa o dia inteiro, combatendo aquilo que não pertence ao corpo, mantendo aquele corpo em harmonia. Mas na linguagem homeopática, essa atualização de saúde, ela manifesta frequentemente com esses sintomas que parecem resfriado. De repente você tem ali uma gargantinha que começa a doer, um nariz que começa a escorrer, espirra, né? Mas de repente no dia seguinte você já está bom. O que o organismo esteve fazendo naquele dia? Fazendo aquilo que a gente chama de atualização de saúde. A energia vital estava no movimento de reequilíbrio diante de algo que a desequilibrou, né? Só que, muitas vezes, a energia vital desequilibra a ponto de não ter força natural para fazer o reequilíbrio. E ela fica tentando, mas não consegue. E aí, o que a medicina homeopática faz? Como ela é eleita pela lei de semelhança significa o remédio é escolhido pela totalidade sintomática do indivíduo, a imagem dos sintomas que o remédio produz é a mesma daquela imagem da pessoa e suas características que ele deve tratar.
Isso é a lei de semelhança. Como então que o remédio vai agir naquela pessoa? O remédio dá um estímulo para aquela pessoa no mesmo sentido do adoecimento dela. Se a energia vital estava adoecida nesse sentido, o remédio vem aqui e dá um estímulo no mesmo sentido. Ele não dá um estímulo no sentido enviesado nem para outro lado. Ele é, por lei de semelhança, exato, no mesmo ponto daquela coisa. A gente poderia meio que dizer que a escolha da medicação pela lei de totalidade sintomática é igual como se você colocasse longitude e latitude para a medicação homeopática. Tipo, ó, o ponto que você vai atingir é aqui, ó. Tantos graus para cá, tantos graus para cá. Ah, qual que é o remédio que atinge esse ponto? É esse. Então, ponto. Ele dá aquele estímulo naquele ponto. Como ele dá um estímulo naquele ponto, e nós temos uma situação que é chamada de reação secundária. Reação secundária é o estímulo artificial que a energia vital ganha ao ser provocada pelo estímulo medicamentoso. Então vem a medicação ali, atinge naquele ponto, provoca o organismo nos mesmos sintomas que ele está manifestando, com a energia vital contraída naquele lugar, e então a energia vital ganha força artificial para fazer um movimento de reação e reequilíbrio no sentido que ela precisa. Vou dar uma imagem para vocês. Imagina uma mola contraída aqui agarrada. Aquela mola tem força de contração, mas ela não está livre para fazer um movimento de retorno para a posição dela natural. E aí você vem cá e dá uma mãozada nela. E de repente, com aquela mãozada, ela solta naquele ponto que estava agarrado. O que ela faz? Volta com toda a força. É isso que a energia vital faz. Está lá contraída, produzindo sintomas. Ela está lá contraída e essa contração dela sem força para poder conseguir promove vômito, promove diarreia, promove tosse, promove enxaqueca, promove infecção urinária. O que ela promove? Qualquer coisa. Aí você vem dar um estímulo com a medicação homeopática por lei de semelhança, na dose exata, no estímulo adequado, na força exata, ela desobstaculiza e volta com toda a força. Compreenderam qual que é o movimento? Só que isso gera etapas. Então vamos ver as etapas do tratamento homeopático para vocês entenderem como que ele é completamente diferente do tratamento alopático. O tratamento alopático é, você toma o remédio, ele vai lá, o remédio vai se ligar a receptores específicos na célula, vai inibir aquela ação que está acontecendo e você vai ter uma supressão do sintoma. Ele é químico, ele é dado por quantidade, porque quanto mais medicamento, mais tem ligação com os receptores e, portanto, maior força de ação, e a ação é imediata, não é? Então as pessoas geralmente falam assim, a homeopatia é lenta. Não, a homeopatia não tem nada de lento. É muito frequentemente muito mais rápido do que a alopatia, mas ela tem etapas. E conhecer essas etapas é importante para que você reconheça o que é a ação do medicamento. Primeira delas, a energia vital não está contraída e a medicação não está sendo dada por lei de semelhança, ela não está dando um estímulo no mesmo sentido que é o adoecimento? Não é uma medicação que é capaz de causar os mesmos sintomas que ela está tratando? Então qual é o primeiro movimento logo que a pessoa toma? É aquilo que a gente chama? Não é piora, é agravação. Piora dá uma ideia de que o adoecimento piorou. Não é uma piora, é um negrito. Aquele sintoma intensifica, mas o adoecimento não está piorando. Ao contrário, a agravação é um bom sinal de início de movimento de cura. Mas o primeiro movimento é de agravação. Tomei remédio para enxaqueca, de repente eu tive uma crise de enxaqueca? É isso mesmo. A agravação, ela pode ser dosada de acordo com a dose de medicação homeopática que é tomada, a forma como é tomada, né? E isso o profissional orienta a pessoa a esse respeito, para que tenha a menor agravação possível. Mas a agravação faz parte. Logo depois da agravação, vem o fenômeno da reação secundária. A energia vital libera e volta com toda a força. Esse voltar com toda a força significa fazer um movimento de reequilíbrio. Nesse movimento de reequilíbrio, o que acontece quando a gente... imagina assim, você teve aqui algo que inundou a sua casa. Aí de repente você vai com um rodo para reequilibrar aquilo ali. Você vai retirar aquele líquido que invadiu aquele lugar.
Na hora que você retira aquele líquido dali, qual é o que acontece? O líquido faz. O líquido sai dali para outro lugar, não é? Faz um movimento. Faz um movimento, então ele vai ter que ir para algum canto. Você empurra ele por ralo, você empurra para fora de casa, não é assim? Então, no momento que a energia vital reequilibra, o que ela faz? Ela promove a segunda fase, que é esse processo de atualização de saúde aqui, que é o movimento de voltar. Nesse movimento nós podemos ter febre, muito mais facilmente visível nas crianças. As crianças geralmente têm febre muito rapidamente, depois de tomar a medicação homeopática, e a gente avisa as mães, porque as mães não entendem como que aquela medicação vai agir. Então fala assim, meu Deus, mas eu dei um remédio, meu filho teve febre, ele está ruim, ele está pior. Não, tá tudo ótimo. Ter febre, que lindo. Né? As mães precisam ser orientadas a esse respeito, e até para saber como é que é o tipo de tratamento. A febre, nesse caso, é uma atualização de saúde. Geralmente é uma febre baixa, não dura mais que um dia, é um movimento rápido e faz parte do movimento de reequilíbrio. Segue-se a agravação. A agravação vem o reequilíbrio da energia vital, e aí esse rodo passou reequilibrando ali, gerou uma febre momentânea, que é o rodo passando no chão, esquenta, não esquenta? Gerou uma febre momentânea e esse líquido tem que vazar. Por onde que ele vaza? Ele vaza por todos os poros. Exoneração. É a terceira fase. Liga só pela urina. Teve diarreia. Aí dá. Geralmente é diarreia. Diarreia, secreção nasal, então dá catarro, nariz começa a escorrer muito, né? Ou pode dar um pouco de corrimento. São secreções. O organismo bota para fora, igual aquilo ali que você deslocou, que precisa ser exonerado. O desequilíbrio precisa ser botado para fora. Então nós temos agravação, reequilíbrio da energia vital, exoneração. E tudo isso é acompanhado de quê? Tudo isso é acompanhado de um bem-estar. Isso é acompanhado de um fala assim, não sei o que me aconteceu não. Deu uma febre, uma diarreia, mas eu estou sentindo bem. Ao mesmo tempo que me aliviou, aconteceu isso. Aí é como as pessoas vêm com cabeça alopática, elas falam assim, olha, você melhorou? Ah, melhorei, mas aqui, deu uma diarreia, né? Eu acho que eu tive uma outra coisa. Não, teve outra coisa não, isso faz parte do seu processo de melhora. Por isso que as pessoas precisam compreender. Agravação, atualização da energia vital, exoneração. No entanto, filósofos homeopáticos que vieram depois de Hahnemann descobriram o sentido do adoecimento e o sentido da cura. Descobriram, por exemplo, que existem leis que regem o processo de cura. E uma dessas leis é de que o adoecimento começa na pele, que é o nível mais superficial, depois vai para as mucosas, depois vai para o trato respiratório, depois para o trato digestivo, depois para os órgãos vitais, depois para o campo emocional e para o campo mental. Então esse é o sentido do adoecimento. A cura também acontece no sentido inverso. Primeiro alivia os sintomas mentais, depois os emocionais, depois os órgãos vitais, depois o digestivo, depois o respiratório, depois as mucosas e por último a pele. Então é muito comum que no tratamento homeopático a pessoa comece a melhorar fazendo mudanças de sintomas. Então, as pessoas veem, por exemplo, tratar uma depressão, uma síndrome do pânico, aqueles sintomas desaparecem, mas a pessoa começa com uma azia, ou começa com uma tosse. Essa pessoa está melhorando ou piorando? Melhorando. Está melhorando. Ah, Andrei, eu não sei o que eu tive, não. Eu melhorei, mas eu tinha uma azia tempos atrás e agora voltou, acho que eu estou pior. Isso chama-se retorno de sintomas antigos. Ele segue agora no sintoma da cura, ele passa revisitando os sintomas. Eu sabia que eu estou sentindo que eu não vou gostar da sua comparação com o espiritismo. Exatamente. Eu estou sentindo. Você já entendeu. Já entendi. Então o que acontece? O sintoma vai mudando, migrando às vezes de órgão. Ele pode fazer um movimento de reequilíbrio direto? Pode. Isso depende do nível, da profundidade do adoecimento, depende da dose dada, da forma que a pessoa tomou, depende do movimento interno que a pessoa está fazendo no processo de autocura, conforme nós conversamos ontem. Mas é comum que isso siga etapas. E esse retorno de sintomas antigos, ele é temporário e ele é rápido. Andrei, fiquei com azia por 3 dias, tive azia 4 dias. Depois veio uma tosse, agora apareceu afta.
O que o processo está acontecendo? Está superficializando. Qual que é o último lugar que aparece? Na pele. Ah, Andrei, melhorei de tudo, ó, mas essa mancha que apareceu está coçando muito. Pelo amor de Deus, não passa nada. Deixa quietinho. Guarda. Só creme hidratante. Mesmo assim sem cheiro. Mais neutro possível. Porque durante o tratamento homeopático deve-se evitar a todo custo as medicações alopáticas. É mão e contramão. São dois movimentos completamente diferentes. Então se utiliza esse movimento. Também os sintomas vão curando de cima para baixo. Eles curam de dentro para fora, de cima para baixo. Primeiro melhoram os sintomas superiores, depois melhoram os sintomas inferiores. Eu me lembro de uma paciente que veio e falou assim: nossa, doutor, estou melhorando tudo, mas está lento, ó. Melhorei rápido aqui a cabeça, depois de um tempo melhorei todo aqui os braços, melhorei já até a barriga, mas olha a minha perna, que situação que está. E eu olhei para aquilo e falei: lindo, está tudo ótimo. Aguarda, tenha paciência. Né? Um tempinho depois ela já não tinha mais sintoma nenhum, porque a cura é de dentro para fora, mental, emocional, órgãos vitais, digestivo, respiratório, mucosa, pele, de cima para baixo. Cabeça, tronco, membros superiores, abdômen, pelve, membros inferiores. Isso, quando nós compreendemos, nós percebemos as etapas do processo do tratamento homeopático. Vocês vejam que é mais complexo do que parece. Fica parecendo que a homeopatia é coisa natural, é coisa simples, né? Não, fazer homeopático ele é complexo. Bom, então qual é a associação disso tudo com o espiritismo? Que é o que mais nos interessa aqui. Então, primeiro, compreendido esse tratamento, entendemos que o medicamento homeopático vai atuar na energia vital. Se ele atua na energia vital, se ele trata o organismo como um todo e não o sintoma, então nós compreendemos que ele é um medicamento que vai mais profundo do que o medicamento alopático. Não é? Quando bem prescrito e quando bem utilizado, muito mais rápido que o processo alopático. Eu me lembro de uma paciente que estava com uma sinusite muito intensa e ela utilizou um medicamento homeopático e ela já estava acostumada a tomar antibióticos sempre para sinusite. 6 horas depois ela estava ótima e ela falou: nunca vi uma melhora tão rápida. Claro que ela nunca viu, porque ela nunca tinha tratado o organismo inteiro. E ela estava com uma ideia de que era uma coisa lenta. Não, é rápido, é efetivo, é profundo. Só que tem etapas e você precisa eleger adequadamente o medicamento pela lei de semelhança e conhecer inúmeras coisas que envolvem esse processo. Bom, como essa medicação vai agir rapidamente, mas vai agir no organismo inteiro, ela atua nos níveis mais profundos. Onde é que ela atua? Ela atua no duplo etérico e ela chega a atuar no corpo astral. Emmanuel diz isso no livro Consolador. Assim como uma medicina energética, ela atua nas matrizes daquilo que é o funcionamento do corpo físico. Lembram que ontem, na Cura e Autocura, eu falei que o pensamento gera correntes de força que atuam no universo subatômico e comandam a célula? O pensamento vem lá do campo mental, percorre os corpos espirituais e atinge o corpo físico pela raiz, que é o universo subatômico. Não foi isso que nós conversamos? Então ele passa pelos corpos espirituais, aonde já tem memória do passado, onde já tem registro do passado, agravando ou amenizando os registros que estão ali armazenados. A medicação homeopática, então, ela faz um movimento de auxílio a esse movimento interno de reequilíbrio, porque ela vai lá no mais profundo e ela ajuda a reequilibrar aquelas áreas que estão com grande predisposição. Assim, quando a pessoa se torna bem conhecida do ponto de vista homeopático, nós sabemos quais são as áreas do corpo que ela tem predisposição para adoecer. Com isso, sabemos, consequentemente, qual é a predisposição no perispírito daquela pessoa. Porque aquela área onde ela adoece com mais facilidade é a área que ela traz do passado com maior predisposição, conforme nós vimos ontem de André Luiz. Fazendo esse movimento de reequilíbrio, no nível mais profundo, a homeopatia dá o estímulo para a autocura mais sustentada. No entanto, se o indivíduo não modificar os padrões do pensamento e do sentimento para modificar a emissão mental e a emissão emocional que sustentam aquele processo de adoecimento, então
ele vai voltar a enfermar naquela área. É importante perceber que, por mais que a medicina homeopática seja profunda, nem ela nem nenhuma outra cura. Só o indivíduo cura a si mesmo. Ela só cura do ponto de vista da energia vital. Então, o que Hahnemann chama de cura é um reequilíbrio do organismo na energia vital, consequentemente, com reequilíbrio no nível físico. Isso é uma cura parcial, porque a cura mais profunda é a cura do espírito, no reequilíbrio dos seus padrões do pensamento, no reequilíbrio da mente e no reequilíbrio das suas emoções. Tá claro isso? Ótimo. Mas Hahnemann fez mais que isso. Hahnemann descobriu outras coisas interessantíssimas. Uma delas foi que, para que nós possamos adoecer, precisa haver em nós uma predisposição para o adoecimento. Olha que interessante. Hahnemann chamou essas predisposições de miasma. E ele vai dizer que um homem como ser humano, né? Um ser humano não adoece sem que haja esse terreno mórbido nele. Ele diz, sem miasma não tem doença. O que é esse miasma? Esse miasma ele denominou de 3 formas: sífilis, psora e psicose. Ele vai explicar esses miasmas de acordo com a sua filosofia da época, o seu entendimento de saúde e doença e tudo mais. Ele vai dizer que é o fruto das doenças maltratadas da infância, daquilo que o indivíduo trouxe. Acontece que os filósofos que vieram depois dele descreveram que sífilis e psicose são manifestações secundária e terciária da psora. Que a psora seria a grande predisposição ao adoecimento e que nós teríamos manifestações dentro das secundária e terciária, que é aquilo que Hahnemann denominou ou percebeu como sendo os outros 2 miasmas, sífilis e psicose. E alguns outros até desenvolveram a ideia de alguns outros miasmas. O que é a psora? O que é essa grande predisposição ao adoecimento? Qual é a nossa grande doença fundamental que a gente precisa tratar? A moral. A moral. Qual? O egoísmo. Não. Mais profundo que o egoísmo. Qual é a nossa grande doença? Consciência. Não. Nossa consciência é um núcleo divino. Que... Vou arriscar. Raiva. Não, raiva é uma emoção. Raiva tá bem superficialzinho. Ódio. Não. Avareza. Orgulho também não. Orgulho, egoísmo são consequências dessa doença primordial. Já estou curada. Ira, não. A vaidade de amor. Vaidade também não. Vaidade também é consequência. Remorso também não. Culpa. Eu acho interessante. Como é que a gente pode buscar a cura se a gente não sabe qual é a doença? Como é que a gente pode buscar se tratar se a gente não sabe o que está precisando ser tratado? Nós temos que ter muita clareza em qual é a nossa doença fundamental. E ninguém aqui é culpado por não saber qual é essa doença fundamental, porque a gente não bota foco nela. É porque a gente não tem clareza de qual é o ponto que nós precisamos tratar. A gente fica tratando as galhas das árvores em vez de ir na raiz. Acontece que quando a gente trata a raiz, todas as galhas são tratadas. Então vamos lá. André, eu também estava lendo no livro Missionários da Luz, eles falam sobre isso no capítulo 4. No livro Missionários da Luz. Fala sobre o quê? Sobre essa predisposição que nós temos. Para o adoecimento. O pensamento, você tem que estar predisposto, porque você abre. Aquele pode ficar tranquilo. Não pega você, pode sentar no Então, quando Hahnemann denomina psora, ele está falando dessa doença fundamental. Ele está falando dessa doença básica do ser humano que nós precisamos conhecer o nome. É a doença mãe de todas as doenças. Não, eu não sei. Muito curiosa. Vai ser um tapa no meio da cara de todo mundo. Gula. Gula é tudo. É a língua. A língua. A língua concorda, mas vou quebrar a primeira vez.
dele lá, porque eu sou muito amorosa. Sabe como é que chama essa doença, gente? Não. Essa doença chama-se desconexão criatura-criador. Eu falei que era tapa na cara. Essa é a grande e fundamental doença. Como começa essa doença? Essa doença começa quando nos falta a fé. A fé é o substrato da vida. Quando nos falta a fé, nós desconectamos da fonte. A falta de fé é uma falta de duas coisas fundamentais. A fé é formada de duas coisas. Quais são? Confiança. Believe. Confiança. Acreditar. Confiança e o que mais? Acreditar. Conhecimento, não. Não. Resignação. Acreditar que aquilo vai acontecer. Isso é confiança. Você confia, né? Além da confiança, o que eu preciso para ter fé? Paciência. De crer. Acreditar. Persistência. Saber em que você tem Tá, vamos pensar numa coisa que a gente tem fé, tá? Resignação. Dá uma ideia de alguma coisa do dia a dia que nós temos fé. Que o Brasil vai melhorar. Tem que ter fé. É muito difícil. O ônibus vai estar no ponto que eu Centramento, gente. Que o ônibus vai estar no... lá. Ok. Então você tem fé que o ônibus vai estar no ponto lá. Acreditando. Com isso você está confiando em quê? Então. Você está confiando em uma série de coisas ao mesmo tempo, não tá? Você está confiando que tem uma companhia de ônibus que botou os ônibus para funcionar. Você está confiando que aquele ônibus funciona adequadamente conforme ele foi construído para funcionar. Você confia que tem um motorista que foi contratado para aquilo, que conhece aquela linha. Você confia de que aquele motorista vai fazer o que é necessário para poder estar ali, não é? Então você comparece ao ponto de ônibus movido por essa fé, não é isso? Na hora que você comparece no ponto de ônibus movido por isso, você está fazendo o quê? Esse movimento tem um nome que compõe aqui, ó, a fé. É o mesmo movimento que leva a gente, por exemplo, a dentro de um avião, na confiança de que aquele avião vai funcionar perfeitamente e que... Coragem. Ação. tenho a segurança. Perseverança. É esperança. Todo mundo fugiu da escola. Não aguento com essa cara dele, não. Motivação. Trabalho. Motivação. Sabe por que a cara que ele faz? Entrega. Só existe fé quando existe entrega. Quem quer ter controle não tem fé. A fé não basta a confiança. Quando a gente confia, mas não se entrega, nós não vivenciamos a fé. Tá cheio de gente na vida que confia, mas não se entrega. Fé é relação. E na relação é uma fiança conjunta. Fiança conjunta. O que é fiança conjunta? Eu fio de cá, a vida fia de lá, e nós fazemos uma colcha a quatro mãos. Ora, eu só posso fazer uma colcha com você se eu acreditar que você fia daí, com eficiência e adequação, assim como eu quero aqui fiar daqui, com eficiência e dedicação. Então eu me entrego a fazer junto com você uma conexão que faça. Vamos pensar, relacionamento de casal. A gente confia que vai dar certo? Sim. Confia. Morrendo de medo, mas confia. Não é? Aliás, o medo faz parte da confiança. Né? A confiança não exclui o medo. O medo faz parte da confiança. Ainda bem. Não é? Porque para ter confiança, nós precisamos ter coragem. E o que é coragem? Desafio ao medo. É o quê? Desafio do medo. Desafio do medo? Em certo sentido, podemos entender como desafio do medo. Mas mais ainda que isso. O que é coragem? Controle do medo. Controle do medo. Então a gente desafia o medo e o controla também, mas mais ainda. Enfrentamento do medo. Então, para que eu enfrente o medo, para que eu controle o medo, para que eu desafie o medo, eu tenho que ter algo lá do mais profundo que me move. Não é? É a conexão com o coração. Coragem vem do latim cor, agis. Ação com coração. O corajoso não é alguém ausente de medo. O
Corajoso é um medroso que se guia pelo coração. Opa, sou eu. Só confia quem é corajoso. Na hora que nós entramos no avião e confiamos que aquele avião vai funcionar, nós estamos fazendo o quê? Estamos tendo coragem. Significa, eu tenho conhecimento. Alguém sabe como aquele avião funciona? Alguém entende como aquele avião funciona? Alguém checou se está tudo ligado direitinho, se os parafusos estão todos direitinho? Não, a gente vai movido pela confiança e a coragem. Claro que nesse caso, se tratando de uma questão tecnológica, a nossa coragem é uma conexão com aquela confiança que nós temos no ser humano na competência daquilo que ele faz. Porque se nós virmos uma embarcação nova que nós não temos nenhuma referência, alguém entra nela? Não. Então, fiança conjunta do coração é a fé. Leva-nos à entrega. Aquele que tem fé, larga as amarras. E fala assim, me leva, me guia, Senhor, me conduz, me mostra, me ensina, me potencializa, me fortalece, me direciona. Eu não quero ter controle, eu quero seguir na tua vontade. Essa é a fé. No entanto, quando nos falta a fé, quando nos falta esse movimento fundamental, nós temos a doença fundamental, que é a desconexão criatura-criador. Então, se rompe-se isso aqui, então o que acontece? Se estabelece aqui um movimento circular. Se eu estou desconectado da confiança e da entrega, eu só me basto a mim mesmo. Afinal de contas, se eu não posso confiar, se eu não posso me entregar, eu tenho que me suprir. Então nós nos fechamos no egoísmo. Aqui é a fonte do egoísmo. Vocês vejam que o egoísmo, ele é secundário. Ele não é a doença fundamental. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala que ele é a mãe de todas as doenças, né, o orgulho, o egoísmo, está colocando já aqui, ó, num nível secundário. Que antes dele teve um movimento da desconexão fundamental, que é a desconexão da fé. Então nós ficamos aqui ciclando, movendo-nos em círculo, igual um tatu-bola. Vocês já viram tatu-bola quando tem que se defender? Vocês já viram o vídeo? Tatu-bola, quando tem que se defender, ele sai da posição esticadinha e se fecha todinho nele mesmo. Por quê? Porque ele acredita que o exterior é ameaçador. Então ele coloca-se dentro da sua carapaça. É isso que acontece conosco. Nos falta a fé, nós nos fechamos na nossa carapaça de egoísmo. Acontece que isso aqui é uma grande dor. E aí começam a ter alguns sintomas, que são os sintomas da falta. Então aqui está Deus. E percebam que no centro de Deus tem eu. Nós existimos em Deus. Nós somos criações divinas. Nós nos conectamos com a força divina. Mas desconectados da fé, a gente vem para esse movimento. Desconexão. Vem para o movimento do menos. Qual que é o movimento do menos? É o egoísmo que nos leva a ter a dor fundamental. Aqui nós temos menos-valia, aqui nós temos solidão, aqui nós temos sentimento de fracasso, sentimento de não ser capaz, de incompetência, de ser pequeno, de não valer nada. São sentimentos de desconexão. O que sente uma galha quando destaca-se da árvore? Por estar coalhada de frutos. Aí ela destaca da árvore, que afinal de contas, ela merece algo melhor. O que acontece com ela? Murcha, né? Vai murchando até morrer. Ela vai secando. São sintomas da falta. Acontece que esses sintomas da falta, eles são muito doídos. Eles são muito dolorosos. Então, para nos defender dele, nós reagimos. E vamos para o polo oposto, que é o polo do mais. Mas esse mais aqui não é o mais de positivo. Esse mais aqui é o mais da hipertrofia. Nós saímos então da menos-valia e vamos para a hipertrofia. A hipertrofia do quê?
a hipertrofia do eu, ou hipertrofia do ego. Arrogância, vaidade, orgulho, controle, tá tudo aqui, ó. Então veja um movimento que a gente faz. A gente fica ciclando entre um e outro, fazendo um pêndulo. Todos nós temos esses dois aqui, viu, gente? Não precisa ficar procurando quem é quem, não. Ah, tô vendo ali, ah, meu filho, ah, meu sobrinho, ah, meu marido, ah, ali, ó, aquele ali. Não, todos nós temos isso. Todos nós temos essas duas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Briga de casal. Quando a gente briga na relação de casal, o que nós estamos querendo? Duas coisas. Razão. Razão é o quê? Controle, vaidade, poder, não é? Poder. Então tá aqui, não é isso? Acho que é poder. Nós estamos brigando aqui, brigando por poder. Razão é poder. Tá ligado a controle, tá ligado a vaidade. Vem aqui, ó. Né? O poder tá aqui, tá, gente? Mas aqui é o falso poder. É o poder que a gente imagina que tem, não é o poder real. Então a gente está brigando lá. Além de poder, o que a gente quer numa briga? Razão. Razão e o que mais? Ah, mas não é só razão não. Você quer só estar certo? Você quer que o outro admita que o outro está errado e que você está certo. Você quer poder, você quer diminuir o outro, mas tudo isso me dá poder. Além do poder, o que nós queremos? Ser o vencedor. Satisfazer nossa vontade, daí é poder. Hã? Ser feliz. Não é isso. Essa é Que prevaleça a sua ideia. Pensa, O que você gente, quer. nós estamos brigando ali porque a pessoa não nos dá atenção. Porque nós achamos que não é daquele jeito que faz. Porque a gente queria que aquela pessoa estivesse presente. Além de poder, nós estamos querendo? Mudança. Não. Por mais contrassenso que pareça, além de poder, nós estamos querendo afeto. Só que a gente pede da forma adoecida. É um afeto adoecido. Então vocês vejam que numa briga, por exemplo, nós estamos nas duas polaridades. Aqui no sentimento de falta de afeto, no sentimento de desvalor, e aqui no sentimento de controle e de poder. Aí tá. Aí nós tivemos uma bela de uma discussão e alguém ganhou a discussão. Acontecem duas coisas, uma imediata e outra logo depois. Qual que é a imediata quando a gente ganha uma discussão? bico. Bico da pessoa que perdeu, né? Mas e com a gente? O que a gente sente? Satisfação. Então nós sentimos um movimento imediato de satisfação do orgulho. É uma satisfação do ego de momentaneamente nos sentirmos superiores. Sim. Ok. A outra pessoa foi embora, passou uns minutos, ou umas horas, ou uns dias, o que acontece? Qual é o sentimento que a gente começa a sentir? Culpa. Culpa. Qual outra? Arrependimento. Solidão. Onde é que está a solidão aqui? Aqui ou aqui? Aqui. Então vocês vejam, a gente briga por poder, ganha o poder, e qual é a consequência logo depois do poder? Solidão. Ah, mas nem sempre se acaba em solidão. Não, nem sempre acaba em solidão. Às vezes você começa uma nova discussão para ter mais briga de poder. Tem gente que fica brigando por poder o tempo todo. Tempo. É. Entenda que aqui eu estou falando das brigas de poder, não estou falando dos diálogos construtivos. Né? Nem dos movimentos que levam a gente a crescer dentro de uma relação, por exemplo. Aqui estou falando das quando nós estamos disputando o poder. É. Características do ego. É. Então, a gente está lá no mais da hipertrofia, vem para o menos. Aí começa um outro movimento. Antes era eu queria ter razão, agora é você não me dá atenção, você não me liga. Não, pelo amor de Deus, você admitiu que está errado, mas sumiu, mas agora não aparece, mas também não me falou mais nada. É a cobrança inversa. Então vocês vejam que nós ficamos ciclando o tempo todo nas duas polaridades, a polaridade do menos e a polaridade do mais. Onde é que está então o tratamento? Onde é que está o remédio para tudo isso? No eu. Está aqui, ó. Não sei. Está no centro. No centro nós temos a conexão com Deus. O que é o centro? É esse espaço sagrado que existe em nós, onde a gente se conecta com a gente mesmo. Então tem uma palavrinha que caracteriza esse centro. Sabe qual é? Interior.
afeto. Afeto significa eu me afeto. Eu sou afetado por aquilo. Eu me deixo tocar. Eu toco o outro. Através do afeto real, do afeto sadio, não do afeto da exigência, daquele que exige que o outro supra as suas carências e a sua falta, não o afeto da imposição, daquele que quer controlar que o outro siga a sua vontade, mas o afeto real, aquele que é baseado no respeito, no valor, na tolerância, na compaixão, na bondade. Esse afeto nos conecta profundamente com a fonte. O Espírito Dias da Cruz, num dos livrinhos que está ali atrás para vocês, o Pílulas de Confiança, ele diz uma frase muito interessante numa das mensagens. Ele diz assim: o espírito não é pequeno como quer na minusvalia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena centelha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Olha que bonito isso. O espírito não é pequeno, ou seja, é falsa a sua menosvalia, o seu desvalor, a sua pequenez que diz ser, mas também não é grande como pretende na arrogância, na vaidade e no orgulho. Mas em Deus, na conexão do afeto, do centro, é uma pequena centelha luminosa. O que pode uma centelha luminosa? O que pode uma faísca, gente? Promover um incêndio, não é? A faísca começa um incêndio de grandes proporções. Uma centelha luminosa, divina, pode começar um incêndio de amor, que vai se tornar tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para aquela vida. Significa, quem faz aquela criatura ser grande é a grandeza do Pai e da vontade do Pai para ela, e não aquilo que ela é isolada e desconectada. Então o que nós fazemos no dia a dia? No dia a dia, nós tratamos essa nossa desconexão. Se essa desconexão que Hahnemann descreveu, a psora, o grande terreno que predispõe ao adoecimento, é a desconexão criatura-criador, que vem da falta de fé, que leva-nos ao egoísmo, que leva-nos aos sintomas de falta, que leva-nos às reações defensivas de hipertrofia, então, qual é o medicamento? É, através do afeto, desenvolvermos conexão com a vida que nos leve de volta à fé. Porque só através do relacionar-se é que essa fé vai acontecendo. Tem jeito de você começar uma relação com uma nova pessoa e confiar 100% nessa nova pessoa a partir do primeiro dia? Não. Se você faz isso, é burro. Por quê? Porque você não está atento àquilo que são as seguranças de um relacionamento. Burro talvez seja uma palavra forte, né? Você é um desatento. Não, é burro mesmo. Né? Por que é burrice, gente? É burrice a gente se entregar sem saber onde é que nós estamos pisando. Alguém por acaso sai andando num terreno sem saber se aquele terreno está seguro? Alguém por acaso sai caminhando em um lugar no escuro sem tocar aquele lugar para saber se tem alguma coisa para se segurar? Só se for burro. Então, o que retira a nossa atenção e a nossa precaução nisso daí é uma carência extrema. E essa carência extrema é sintoma de quê? Da menos-valia. Então toma cuidado. Porque se você é daqueles que se entrega 100% no começo de um relacionamento, você não está movido pelo amor, você está movido pela carência. E a carência não é falta de relacionamento com o outro. A carência é falta de relacionamento consigo mesmo. Só você pode preencher essa falta dentro do seu coração. A confiança dentro de um relacionamento, ela vai acontecendo como? Como que acontece a confiança? Com a entrega. Com a entrega. E essa entrega é 100%? Não, ela vai sendo gradual. Você vai sentindo que tem mais espaço, você vai sentindo que está mais envolvido, você vai sentindo que tem reciprocidade, você vai se alegrando com aquilo e você vai, cada vez, abrindo mais a guarda, não é assim? Então essa entrega que comanda a fé
E essa confiança, ela vai sendo construída com o tempo na relação. Portanto, só se desenvolve quem se envolve. Não tem desenvolvimento sem envolvimento. Eu agora só vou me relacionar com alguém quando eu estiver apto a confiar 100%. Então vai morrer sozinho. Porque nenhum relacionamento começa da confiança 100%, a não ser que ela comece da carência absoluta. Todo relacionamento começa de um mínimo de entrega com uma certa desconfiança. Tinha um professor que dizia assim: não se confia numa pessoa antes de comer com ela um saco de sal. Quanto tempo leva pra você comer junto com a pessoa um saco de sal brasileiro? Não, leva alguns anos. Talvez, dependendo do quanto vocês cozinham juntos. Não é? Significa, dependendo do quanto vocês convivem. É dose a dose, gente. É pouquinho a pouquinho. É só assim que você caminha para uma confiança mais profunda. Então, relacionamento é muito simples. É sempre um olho no peixe, outro no gato. Você está sempre confiando ou desconfiando. Mas claro, à medida que o relacionamento avança e que a gente vai se tornando mais maduro e mais entregue, então você para de ficar de olho no gato. Por quê? Porque já não tem mais necessidade. Porque já não tem mais importância. Porque já tem um nível de relação tão profunda que você passa a conhecer a outra pessoa e passa a confiar na outra pessoa num nível de entrega que não precisa mais uma vigilância profunda. Aí é interessante esse nível do relacionamento. Ele passa de desconfiança para cuidado. Você deixa de ter desconfiança, de duvidar da pessoa, de vigiar a pessoa e passa a cuidar daquele relacionamento. Aquele relacionamento é tão prazeroso, aquele relacionamento é tão bom que a sua atenção agora é no cuidado da qualidade daquele relacionamento e não mais na preocupação de que um elemento ou a qualquer outro movimento termine com aquele relacionamento. Por que eu estou falando do relacionamento de casal? Porque o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Só há entrega à medida que nós nos envolvemos com o Pai. Só à medida que nós vamos nos entregando para esse movimento de confiança e para esse movimento de conhecimento de Deus, é que nós vamos tendo uma fiança conjunta com Deus que vai nos levando a uma entrega progressiva. Que cada vez mais nós vamos abrindo o coração. Por isso o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o quê? É relação direta com Deus. A caridade é o amor em ação. Na caridade nós estamos no envolvimento com Deus. Na caridade nós nos fazemos instrumentos de Deus na vida. Na caridade nos fazemos intermediários de Deus. Na caridade estamos na sintonia da misericórdia infinita de Deus e nos tornamos deuses menores para aqueles que recebem o benefício da caridade através das nossas mãos, que nos olham com o mesmo olhar de gratidão que nós olhamos para Deus. O que nós vamos fazendo a cada movimento de amor que vai nos contagiando, a cada passo que nós damos nessa escala do progresso, a cada volta para casa que nós vamos fazendo? Nós vamos cada vez mais nos entregando, até ao ponto de dizer assim: olha, eu agora nada sei, Senhor, mas Tu sabes. Eu já tive tantas experiências de amor com o Senhor que agora eu me entrego tranquilo, me guia e eu me deixo levar. Significa, já fizemos tantas aproximações de afeto que agora já tem uma experiência afetiva com Deus, uma intimidade com Deus, que os evangélicos chamam, né? Uma relação de intimidade com Deus, que agora a gente se entrega. É tanta confiança que eu não sei de nada aqui, mas você me guia. Isso é fé. E esse é o grande movimento de cura. Então o que a homeopatia faz? A homeopatia reequilibra a nossa energia vital e nos dá um estímulo para que o melhor da nossa natureza venha à tona. Hahnemann resgatou um conceito da medicina hipocrática chamado physis. E o conceito da physis é: existe uma natureza sábia, inata em toda criatura, que conduz sempre para a saúde.
Hahnemann vai dizer: se esta natureza não for obstaculizada, ela sempre conduzirá à saúde. Mas se ela for obstaculizada, ela será impedida de conduzir à saúde e nós teremos a doença. Hahnemann está dizendo o seguinte, gente: existe uma sabedoria divina em nós que conduz sempre para a saúde. Olha que bonito isso. E aí, vocês vejam como que Hahnemann foi um missionário de Deus. Ele diz assim: o trabalho da medicina homeopática é curar o indivíduo. E por curar significa reequilibrar a energia vital para que o indivíduo atinja os altos fins da existência. Olha que coisa linda. O que são os altos fins da existência? Uma conexão de entrega. E ele vai falar isso textualmente. O nosso grande objetivo na vida é servir ao Deus de amor que conduz com sabedoria todas as coisas. Olha que imagem bonita que Hahnemann tinha. Reequilíbrio da energia vital, desobstaculizando a saúde natural, o movimento natural que conduz à saúde, para que nós possamos viver o melhor da nossa natureza, que é divina, que é entregar-se aos altos fins da existência em comunhão com o Supremo Pai, com o Supremo Amor. Por isso Hahnemann diz que depois que tem o movimento de agravação, atualização da saúde, exoneração, superficialização para a pele e bem-estar geral, qual é a fase seguinte? Chama-se ampliação de consciência. Vocês vejam, gente, um médico falando isso. Hahnemann, ele diz, vai ter um movimento orgânico, biológico, na energia vital, que vai culminar com ampliação de consciência. Quando a desobstaculização da física acontece, o que se manifesta no ser é que ele amplia a consciência sobre si mesmo e sobre a vida. Olha que coisa linda. E olha quando, né? Antes de Kardec. Então vocês vejam que a medicina homeopática é uma ciência natural a serviço do amor, nos dando elementos de cura para um restabelecimento profundo. Mas para que ela seja útil e cumpra com seus objetivos, ela precisa ser utilizada seguindo a lógica homeopática, a filosofia homeopática, os princípios homeopáticos, e eles precisam ser conhecidos. Nós precisamos saber e precisamos ter claro, para que haja uma cura mais profunda, de qual é a doença que nós precisamos tratar. Se isso está claro para nós, então nós podemos não só utilizar a medicação homeopática mais adequada para reequilibrar o físico, podemos não só ampliar a consciência sobre os sintomas e os seus porquês e paraquês, como conversamos ontem, podemos não só mudar os padrões de pensamento e de sentimento que necessitamos para mudar o fluxo quântico que comanda o nosso corpo, mas podemos, sobretudo, nos dar experiências de afeto que nos levem à comunhão na fé. Quanto mais experiências afetivas, mais entrega, mais confiança, maior fé. Quanto maior fé, maior conexão criatura-criador. Por isso diz o espírito Joseph Gleber, saúde é a real conexão criatura-criador. E doença é o contrário momentâneo de tal fato. Doença é um estado momentâneo de desconexão. Quando voltamos à reconexão, reconectamos a saúde. Está claro isso, gente? Any questions? Sim? Eu gostaria de saber qual seria o paralelo com os florais de Bach. Porque o médico britânico, né, acho que e cada... Os florais de Bach têm um princípio semelhante, mas eles são mais superficiais, eles atuam mais no movimento emocional. No Brasil, por exemplo, os médicos homeopáticos não podem prescrever florais de Bach, porque os florais de Bach não são considerados medicamentos. Já o psicólogo, por exemplo, no Brasil não pode prescrever homeopatia, mas pode prescrever o floral de Bach. O floral de Bach está acessível a terapeutas em geral, né? Então, é útil? É útil sim. Já vi muitos movimentos muito importantes. Acho que se tem um abuso dos florais de Bach do mesmo jeito que se tem um abuso da homeopatia e de outros. Ou seja, as pessoas usam sem compreender qual é o movimento que está sendo feito. Também há uma limitação dos seus efeitos porque nós temos organismos muito intoxicados.
tanto a homeopatia quanto os florais de Bach são limitados pelo uso concomitante de alopatia. Dá para usar concomitante? Dá. Muitos pacientes utilizam concomitante. Mas se a gente tem que mexer, por exemplo, na dose, no jeito de tomar, na quantidade, exatamente por conta dessa intoxicação orgânica que é dada pela alopatia, né? Esse uso da homeopatia, da alopatia que faz um movimento contrário dentro da energia vital àquele da homeopatia. E eu tenho muitos pacientes que usam concomitantemente e isso varia de indivíduo para indivíduo o nível da efetividade ou da profundidade. Agora, é uma terapêutica útil, como todas, quando se utiliza com conhecimento, quando se utiliza adequadamente, no momento adequado e somente na dose adequada. Certo? O princípio da vacina é semelhante da homeopatia? Não, não é. Ao contrário. A vacina, dentro do ponto de vista homeopático, ela é adoecedora e não curativa, né? Existem, inclusive, homeopatas radicais, mas uma ala mais radical que não aceita a vacina de forma nenhuma, né? Eu já não faço parte desse grupo. As vacinas que fazem parte do calendário vacinal, eu particularmente as indico. Não indico as vacinas que são de eleição quando não há necessidade. Então não entro no campo daquela neurose que existe de que nós temos que utilizar tudo quanto é natureza de vacina disponível, né? Porque hoje o mercado está cheio de inúmeras qualidades de vacina, etc, etc. Mas dentro da ideia homeopática, a vacina ela promove uma provocação, ela promove um desequilíbrio da energia vital. Ela é uma provocação patológica artificial do organismo. Então o que acontece é que você fica protegido no nível material, mais superficial, naquilo que a vacina promove, mas você tem um estímulo de deslocamento da energia vital para o mais profundo. Então você pode perceber, e isso é muito facilmente perceptível, que após as vacinas você tem, em geral, uma agravação dos sintomas mentais. Nas crianças isso é muito fácil de perceber. Os pais dizem assim, eu dei a vacina, tá ótimo daquilo para o qual eu dei a vacina, né? Não teve nada, etc. Não teve nem reação da vacina, mas o comportamento desse menino tá infernal. O temperamento dele agravou profundamente. O que aconteceu? Deu um estímulo de desequilíbrio que agravou as características do temperamento. Então isso é muito comum de acontecer. Então a lógica é outra. Sim. Só por curiosidade. E a pessoa está de câncer, está fazendo quimioterapia. Você é a favor de largar a quimioterapia e fazer homeopatia? Não, de forma nenhuma. Nós temos que entender então que a homeopatia... Não. Vou explicar isso. Nós temos que entender que toda medicina e toda terapêutica tem o seu lugar e tem o seu momento. A alopatia é bênção de Deus. Não é por compreender que ela age de uma forma diferente que ela é inútil. Muito pelo contrário. Ai de nós se não fosse alopatia. No momento de dor aguda, no momento de emergência, de urgência, qualquer um de nós necessita da alopatia profundamente. E eu também a utilizo muito, sempre que necessário. Até porque o meu compromisso é com a pessoa, não é com uma linha terapêutica. Não é? Então a gente tem que ver o que cada pessoa dá conta. Tem gente que só dá conta da alopatia. Tem gente que vem procurando homeopatia, eu digo assim, não, no seu caso é alopatia mesmo. Né? Porque você vê claramente que a pessoa não vai dar conta de um processo de tratamento homeopático, seja porque ela não compreende nada a respeito daquele processo, seja porque está com alguma coisa aguda e o objetivo dela com o tratamento é aquela coisa aguda, ou seja, ela está buscando um homeopata porque alguém falou para buscar alguma coisa natural, mas ela não sabe nada do que é aquilo que ela está buscando. Então a alopatia ela tem seu lugar. Então no tratamento do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, elas são muito úteis e elas são muito necessárias. Tem remédios homeopáticos que ajudam a tratar alguns tipos de câncer, algumas coisas? Tem sim. Tem homeopatas que se propõem a tratar somente com homeopatia, esse tipo? Tem, você também vai encontrar.
alguns poucos, mas que se propõe a tratar só com homeopatia. Eu já sempre oriento as pessoas a fazerem um tratamento combinado nesse caso, né? Utilizar homeopatia e alopatia. Então, nesse caso, a homeopatia não vai conseguir fazer o reequilíbrio daquele organismo no nível profundo, mas ela consegue amenizar muitos sintomas. Consegue amenizar efeitos colaterais, consegue colocar o indivíduo em maior nível de equilíbrio consigo mesmo, não é? Então se faz um tratamento conjunto. Isso para dar uma resposta sucinta para você, para uma questão que é mais complexa e que demandaria maior tempo de explicação, tá? Então, a última questão. Quando é que você vai vir dar consulta aqui em New Jersey? Não dou. Já aproveito para dizer, tá, gente? Já aproveito para dizer, porque como estou citando, inclusive, aqui, né, a minha prática profissional não é propaganda, não atendo nos Estados Unidos, não vou atender. Então, não é propaganda profissional, né? O que eu estou estimulando vocês é vocês buscarem o conhecimento da homeopatia. Primeiro, para ver se a homeopatia é o que vocês estão buscando. Porque não é porque uma coisa é a melhor que significa que a gente já está preparado para ela ou está disposto a fazê-la, não é? Quando a gente tem a capacidade de compreender o que é aquilo que está disponível, então nós podemos saber o que é que nos compete. E saber, olha, não, nesse momento eu preciso da alopatia, não, nesse momento eu dou conta de um tratamento homeopático, nesse momento eu desejo homeopatia, é o que eu preciso. O que é que você precisa? Cada um de nós tem que saber o que é que precisa, né? E com isso, claro, procurar profissionais que sejam competentes dentro dessa área, né? E eu acredito que aqui nos Estados Unidos vocês encontram. Posso só dar meu exemplo aqui, Andrei? Eu mesma fiquei curada com o doutor Andrei, né? A consulta que eu fiz com você de hipotireoidismo, nunca mais tive problema. Já vão para 6 anos, assim. Você se curou. É. Né? Eu só tive a alegria de te acompanhar, né, nesse processo. Né? Mas foi um conjunto de fatores dentro de um movimento que você fez na sua vida, né? Para além da medicação. Né? Mas é um belo exemplo da ação homeopática. E as enfermidades crônicas, como diabetes? Certo. Então, e as enfermidades crônicas, como diabetes e outras? A homeopatia trata o que é doença natural, sem que haja lesão de órgão-alvo. Isso significa, sem que o organismo já tenha sido destruído no nível celular a tal ponto que não tenha mais uma resposta da mudança na energia vital que seja tão significativa. Então, no caso da diabetes, né, que você tem, por exemplo, depende se é tipo 1 ou tipo 2, né? No tipo 1 você tem uma grande predisposição genética, o indivíduo já nasce com essa predisposição, vai manifestar desde a infância, precisa tomar insulina porque as células beta do pâncreas não produzem a insulina. Nesse caso, você não tem uma homeopatia que substitui aquela produção aquela reposição de insulina, daquele hormônio tão necessário para o metabolismo orgânico, entende? Já no caso da diabetes tipo 2, você tem um grande papel do comportamento e da sobrecarga do metabolismo na sua gênese. Ela é uma diabetes que tem mais ação do comportamento do que de carga genética. Então, com as mudanças comportamentais e com as mudanças do organismo, você tem uma resposta muito maior. Nesse caso, a homeopatia, em associação com o tratamento alopático, enquanto necessita se controlar a glicemia, é muito útil. Entende? Então nós temos que avaliar sempre cada caso para saber o que é um caso em que é possível o tratamento homeopático. Então, mas não é uma verdade aquilo que muita gente tem como ideia de que a homeopatia só trata coisas simples. De que a homeopatia só trata alergia, de que a homeopatia só trata doença de pele, que só trata coceira. Isso é um grande preconceito, é um desconhecimento. A homeopatia trata um universo gigante de condições físicas, emocionais e mentais. Tem um rol de medicações muito amplos para inúmeras condições, mas desde que seja feito um tratamento homeopático, né? Desde que já não tenha uma lesão de órgão-alvo significativa com destruição tecidual, né? O que a gente chama de uma cicatriz ali homeopática já naquele órgão, né? Às vezes já teve uma destruição, já se formou um tecido de regeneração, ou tem uma área de lesão que não vai ter mais recuperação. Nesse nível, a energia vital não tem força para fazer a recuperação ali, né?
a reconstrução. Nesse caso, os espíritos nos informam, por exemplo, que só é possível quando eles utilizam altas doses de ectoplasma em reuniões de ectoplasmia específicas, que se tem uma reconstrução imediata do órgão ali, que é um fenômeno semelhante àquele que Jesus fazia através do seu magnetismo curativo, que era uma regeneração imediata de órgãos, né? Através da sua palavra curativa, da sua presença, do seu magnetismo curador. Se fala homeopatia. A homeopatia que vai fazer o tratamento de recuperação do órgão? Não. Esse ectoplasma que você fala? Essa reunião de ectoplasmia é uma reunião mediúnica. Ok. É uma reunião mediúnica em que os espíritos retiram uma certa quantidade de energia vital de médiuns doadores específicos dentro de um ambiente e condições altamente específicas para isso, requer uma série de coisas, tanto do médium quanto do ambiente, quanto do grupo, e nesse caso é como se fosse um transplante mesmo, né? Faz aquele ectoplasma, ele tem quase que uma função de células tronco, né? Uma capacidade de produção e multiplicação das células daquele órgão que está sendo, né? Ou os espíritos podem fazer já uma reconstrução do órgão e um implante, tem uma série de coisas aí na literatura, mas são casos raros, em grupos específicos, em reuniões específicas, e às vezes nem tão raros, mas que se dá até nas coisas mais simples. Por exemplo, no momento em que a gente encerra uma reunião, faz a prece num ambiente de elevação, muito sobretudo depois de a gente ter sido tocado por uma palestra ou por alguma coisa que nos moveu. E a gente dá um movimento interior de abertura. O que acontece? Eles aproveitam as condições do ambiente, ali da casa espírita, da prece, da elevação, a grande quantidade aqui, por exemplo, está cheio de ectoplasma, né? Nós todos somos doadores de ectoplasma, alguns mais, outros menos. Os espíritos podem facilmente deslocar e promover verdadeiras intervenções, tanto no nosso corpo astral quanto no nosso corpo físico. E o fazem na maior discrição e simplicidade. Por isso que nós devemos aproveitar o ambiente da casa espírita. E para encerrar, vou contar um casinho breve. Eu lembro de um jovem que estava tratando um câncer na casa espírita, junto com o tratamento convencional. E numa noite, os espíritos prepararam para atendê-lo. E naquela noite estava particularmente lá no ambiente da reunião Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, Joseph Gleber, vários médicos de elevada estatura disponíveis para atendê-lo e fazer uma intervenção cirúrgica utilizando daquele ambiente. Naquela noite estava chovendo muito e ele decidiu que não ia ao centro. Nossa. Os espíritos, particularmente Bezerra de Menezes, diz: tão cedo nós não conseguiremos construir de novo a ambiência fluídica e necessária para essa intervenção. Significa, né? Ele, inconscientemente, que o espírito sabe, né, porque é avisado durante o sono daquilo que vai acontecer, escolheu não se dar aquela oportunidade. Vocês vejam que às vezes nós precisamos das doenças. E até as oportunidades de cura nós menosprezamos, mostrando que há um movimento e impulso de nós que precisa manter o adoecimento. Muito bem, com isso me despeço, com a alegria de vocês, com gratidão por esses momentos, agradecendo a Débora essa oportunidade carinhosa, não só da palestra aqui nesse grupo, mas de toda esse roteiro que ela organizou com carinho, e certo de que teremos outras oportunidades, não é? Deixo aí para vocês o meu abraço, aproveitando todos nós esse momento final com os espíritos que estão aqui presentes e que irão certamente beneficiar-nos a todos, para que nós possamos desde já experimentar, vivenciar esse movimento de entrega. Certo? Ontem eu falei para vocês, ali atrás estão alguns livros, né, dentre aqueles que ainda tem, sobre homossexualidade, sobre transexualidade, né, um novo livro infantil que eu achei no Outra Casa Espírita e catei para trazer, e o Pílulas de Confiança. Certo? Um grande abraço a todos.